E o Paris Saint-Germain é finalista da Copa do Mundo de Clubes, não deu outro. O time parisiense atropelou o Real Madrid 4-0 nesta quarta-feira, jogo que aconteceu no estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Uma goleada que foi construída ainda no início do jogo, né? Em 10 minutos de partida, o PSG já vencia por 2-0, com chances claras de fazer o terceiro gol, Courtois salvando pelo menos duas bolas incríveis. E detalhes interessantes, né? O Real Madrid perdeu o Haaland expulso contra o Borussia Dortmund, sabíamos que ia ser um desfoque muito grande, né? Mas para além disso, claro, o Xabi Alonso perdendo também o Alexander-Arnold por lesão e deslocando o Valverde para a posição, já que o Carvajal ainda não tem as condições ideais para começar jogando, voltando depois de uma lesão muito longa. Não contava com os erros técnicos individuais de Asensio e de Rudiger, que acabaram complicando muito a vida do Real Madrid. Os dois gols do Paris Saint-Germain, primeiros da partida, saindo exatamente a partir de falhas do Asensio, gol do Fabian Ruiz, e depois do Rudiger no gol do Dembélé. O Real Madrid com muitos problemas para pressionar o portador da bola, para encaixar a marcação mais alta. Claro, a gente já esperava dessas dificuldades, porque é um time ainda em formação contra um PSG já pronto, já voando. Até tentou depois diminuir o placar, algumas ações individuais, sobretudo do Mbappé, mas não foi a tarde do Real Madrid. Depois do terceiro gol marcado outra vez pelo Fabian Ruiz, uma construção que veio desde lá de trás, desde o campo de defesa, com muita qualidade. E na etapa final, o PSG até se deu ao luxo de desperdiçar alguns contra-ataques bem interessantes antes do Gonçalo Ramos fazer o quarto gol e definir a goleada. O PSG contra a cidade de Madrid somou 8-0 nessa Copa do Mundo de Clubes, 4-0 para cima do Atlético, 4-0 para cima do Real. Dá uma medida do poder desse time, que chegou à competição depois de fazer 5-0 na final da Liga dos Campeões diante da Internacional. Só um gol sofrido exatamente do Igor Jesus, do Botafogo, na segunda rodada da primeira fase. Uma jornada e uma competição brilhante do sistema defensivo, mas sobretudo um time que é completo, né? Um time que defensivamente vai muito bem, ofensivamente é um espetáculo, é uma máquina, ataca com campo aberto, ataca contra defesas bem postadas, utiliza os lados do campo, também utiliza o centro do campo, consegue mexer e balançar qualquer sistema defensivo e tem uma gana, uma vontade que é assustadora. Acho que as conversas vão começar a colocar o Paris Saint-Germain numa prateleira a mais do que só um time que fez uma temporada brilhante. Acho que começa a ser um time que vai marcar a época, ou que já marca a época, já marca a história, porque é sem dúvidas a melhor temporada da história da equipe do Paris Saint-Germain, mas acho que desde o Barcelona de trio MSN, sobretudo com Neymar, Messi e Suárez, a gente não fica tão encantado com o time dominante. Mesmo o Real Madrid, do trio BBC, tricampeão da Liga dos Campeões, embora brilhante e vencedor, não era tão encantador como é esse Paris Saint-Germain, que massacra todo mundo, mastiga todo mundo, não dá margem de erro para ninguém. Além de Atlético e Real Madrid, claro, o Bayern de Munique, que tomou um gol com 2 homens a mais do campo no jogo de quartas de final, o Manchester City, que tomou 4-2 num jogo em que o PSG poderia ter feito mais na primeira fase da Liga dos Campeões, o Liverpool, que conseguiu levar para os pênaltis a decisão em que foi massacrado, sobretudo no primeiro jogo em Paris, a Inter de Milão, que nem precisamos falar, o 5-0, são várias as equipes de primeira linha, de primeira prateleira, que foram trituradas por esse Paris Saint-Germain. A questão é ver se o Chelsea vai ser mais uma delas, vai se juntar a elas, ou se vai quebrar a escrita e vai chocar o mundo com o Ismaresca sendo campeão do mundo. As minhas fichas estão apostadas desde o início no PSG.